Olá, queridos, graça e paz a todos vocês. O assunto de hoje é extremamente importante. Iremos falar sobre figuras de retórica. É isso mesmo. Então fica conosco. É isso aí, queridos. Aqui é o pastor Hugo Belo e aqui estamos para mais um vídeo falando sobre hermenêutica, ciência da interpretação das Escrituras. No vídeo anterior, nós falamos acerca de princípios e regras da interpretação das Escrituras. E a primeira regra que nós trabalhamos é que um texto deve ser interpretado levando em consideração o seu sentido usual e comum. O que não quer dizer sempre interpretar de maneira literal. Faz-se necessário nós levarmos em consideração o gênero literário, a figura de linguagem, para que não cometamos erros, equívocos no processo da interpretação. Pois bem, o vídeo de hoje nós estaremos falando exatamente sobre isso. Figuras de retórica, figuras de linguagem que aparecem nas Escrituras e que é importantíssimo que nós atentemos para as regras, para quais são e as maneiras como nós iremos abordá-las. É isso aí, queridos. A primeira figura de linguagem que nós encontramos e que eu gostaria de destacar para vocês é a questão da metáfora. Exatamente. A metáfora ela tem como objetivo desenvolver uma relação entre dois objetos que existem algumas semelhanças, algumas similaridades. Esse é um tipo de figura de linguagem que nós encontramos por diversas vezes nas Sagradas Escrituras, e uma das características da metáfora é que ela já subtende uma compreensão clara dos seus ouvintes. Por exemplo, quando você olha, o próprio Cristo usou várias vezes metáforas, quando ele disse: eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está se utilizando de metáforas. Uma das maneiras de nós identificarmos uma metáfora é que a sua interpretação literal parece nos beirar o absurdo. Por exemplo, quando ele diz: eu sou o pão da vida, nós não podemos interpretar de maneira literal que Jesus é o pão. Quando ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo. Então, logicamente, tudo isso pressupõe um entendimento metafórico. Há uma figura de linguagem que já pressupõe esse entendimento. O Grant Osborne, na sua espiral hermenêutica, ele diz que hoje em dia é comum muitos equívocos, erros e até mesmo exegeses quando interpretam metáforas, porque na maioria das vezes as pessoas querem pegar todos os pontos e tentar de alguma maneira criar um link, um vínculo. E na maioria das vezes as metáforas elas têm apenas uma ideia central, um objetivo central e uma semelhança central que deve ser observada. A segunda figura de linguagem que eu quero destacar para vocês é o símile. O símile, como o próprio nome já diz, deriva-se do latim similis, que significa semelhante ou parecido. É interessante nós observarmos que há uma diferença que é essencial entre símile e metáfora. Enquanto a metáfora são declarações de maneira direta, incisivas, taxativas: eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo. Quando você observa símiles na Bíblia, você percebe que todos eles vêm juntamente com algum conectivo. O próprio Osborne também diz que é muito comum entre os provérbios e nós também encontramos em outros textos, em outros momentos. Por exemplo, quando o salmista diz que ele será semelhante à árvore plantada junto a ribeiros de águas, Salmos 1, usa ou utiliza-se de um símile. Por exemplo, Jeremias 18, quando o texto diz: pois como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Então perceba o conectivo como, o conectivo semelhante. Tudo isso deduz-se que a figura de linguagem ali presente é um símile. A terceira figura de linguagem que aparece nas Escrituras que eu gostaria de destacar para vocês é a questão da prosopopeia. A prosopopeia ela é muito importante porque ela dá
a seres inanimados características humanas. É muito comum, principalmente nos textos que têm um gênero mais poético. Por exemplo, você observa nos Salmos várias vezes as montanhas e os montes e os outeiros louvando a Deus. Essa é uma característica muito comum, mas não apenas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve uma das suas cartas à igreja de Corinto, lá no capítulo de número 15, versículo 55, Paulo, ele dirige-se à própria morte, dando a ela características que são humanas, ações humanas, e que, logicamente, ele utiliza ali a figura conhecida como prosopopeia. A última figura de linguagem que eu quero destacar para vocês, que aparece nos textos sagrados, é a hipérbole. Hipérbole é uma figura de exagero tanto para mais como para menos. Perceba, por exemplo, dois momentos que eu gostaria de enfatizar. O primeiro deles está no relatório daqueles espias que retornaram de observar Canaã. A Bíblia nos diz que eles, ao olharem para os habitantes daquela terra, percebiam-se como se fossem gafanhotos. A linguagem que aparece nesse texto é, logicamente, uma linguagem hiperbólica. Um outro momento que é extremamente interessante é quando João Evangelista fala acerca dos feitos de Jesus. Ele nos diz que, se fossem escritos em livros, tudo aquilo que Jesus fez, logicamente, nem todos os livros do mundo conseguiriam compor tais obras e milagres e feitos. Nós sabemos que Cristo, ele durou cerca de 3 anos de ministério terreno e, logicamente, João aqui também está fazendo uso de uma linguagem hiperbólica que é extremamente comum nos textos sagrados também.